Bom dia, galera. Hoje nós vamos estudar a Revolução Russa, né? Uma das grandes revoluções aí da história. Depois, na minha opinião, depois da Revolução Francesa, a revolução mais importante que tem, né? E o que ela tem de especial é que pela primeira vez na história o socialismo ele vai se tornar realidade. Aquilo que o Karl Marx pregou durante todo o século XIX, né, vai acontecer de fato. Os trabalhadores russos, né, trabalhadores urbanos e camponeses vão se unir, né, sob a liderança aí principalmente do Lenin, e vão tomar o poder na Rússia, destituir o czar, né, e implantar esse socialismo real. Então é isso que nós vamos estudar, né, nessa aula de hoje. Então eu queria convidar vocês para vir para a tela do meu computador. Valeu! What you're given, that's how we live it. Don't be mad at the system, it's simply how we've existed. I hear a lot of people talking like they politicians and choose to be an accountant because it's safe in a business. Aqui, ó, nessa parte do mapa, né, a Rússia saindo aqui da Europa, chegando até o Alasca, gigante. Aqui também, né, nós temos um mapa aqui mostrando o tamanho relevante, né, que a Rússia ela consegue alcançar naquele período. Conhecido como gigante dos pés de barro. Por quê? Pô, professor, como assim gigante dos pés de barro? Vou explicar para vocês. A Rússia era grande, né, como é até hoje, mas a sua economia é deficitária. O país ainda vivia, né, da agricultura, a maior parte da população vivia na zona rural, ainda existia uma monarquia absolutista, né, governada por um czar, nos moldes ainda do feudalismo, né, pensar em século XX, né, você com uma monarquia feudal, né, absolutista, muito doido. Mas era o que existia na Rússia naquele momento. Essa população que vivia no campo, 80% da população que vivia no campo era explorada pelos nobres. Não existia servidão, mas existia ainda uma exploração muito grosseira, né, muito forte em cima dessas pessoas. Aí eu puxei essa imagem aqui, ó, para vocês conseguirem, né, entender um pouquinho desse contexto. Né, tem aqui ó, a população, né, as pessoas aqui embaixo, carregando, e em cima nós temos aqui, né, nobreza, na figura do czar, a igreja ortodoxa, então, ou seja, a igreja também, né, se apoiando sobre as pessoas, e a nobreza, com toda a sua fúria. Então, isso aqui mostra bem como que era essa situação, né, das pessoas da época. Se a gente descer mais um pouquinho aqui, quando a gente fala em czar, né, o czar que dominava, né, o cenário russo daquele período é o Nicolau II. Esse vai ser o czar que vai morrer durante a Revolução. Ele e toda a sua família. A modernização do Império Russo. O que significa isso? Até os próprios governantes percebiam que não podia viver num país na merda. Não é um país onde fosse um atraso tão grande, economicamente falando. Então, o pai do Nicolau, Alexandre II, ele resolve, ainda no século XIX, assim, a partir da metade do século XIX para frente, ele resolve modernizar a Rússia. De que forma? Trazendo indústrias, né, abolindo a servidão, porque ele queria uma mão de obra mais produtiva e a servidão meio que travava, né, esse desenvolvimento. Aqui nós temos na imagem, né,
ferrovias sendo construídas, né? A Transiberiana, se não for uma das maiores do mundo, ela começa a ser construída nessa época. Empresas francesas, empresas inglesas começam a se instalarem na Rússia. Então isso tudo faz parte desse processo de modernização. Então o czar daquela época está querendo transformar a Rússia numa potência. Ou seja, tem tamanho, mas não tem estrutura econômica. Então a ideia dele é fazer essa estrutura funcionar. Só que isso, como posso dizer, vai ser um tiro no pé. Porque no momento que ele moderniza a Rússia, passa a surgir também um novo personagem, que é um personagem que vai mudar todo esse contexto. O proletariado. Tá aqui embaixo. Ó. O novo personagem entra em cena. O proletariado. São os trabalhadores dessas fábricas que vão ser construídas na Rússia. Segundo Karl Marx, lá no século XIX ainda, o Marx já afirmava que o algoz do capitalismo seria o proletariado. Seria uma revolução proletariada que derrubaria o capitalismo. E aí agora nós temos na Rússia o proletariado surgindo com força graças ao processo de modernização que o Alexandre II promoveu. Então, está se construindo o cenário do caos. Basicamente é isso. Se a gente descer mais um pouquinho, botei aqui uma imagem, né, para representar esses trabalhadores. Estão surgindo com todos os problemas, né, que aquele período impõe. Baixos salários, jornadas de trabalho gigante, crianças trabalhando, né, com salários miseráveis também, sem condições nenhuma de trabalho, mulheres trabalhando com salários menores ainda do que dos homens, que já era uma coisa normal, né? Não mudou até hoje, ainda acontece muito isso, né? As mulheres com um salário menor, coisa que a gente tem que lutar para modificar. Aqui, ó, eu coloquei essa fala que com o processo de modernização, com as indústrias que surgem, muitas pessoas que estão no campo vão migrar para a cidade em busca de melhores condições de trabalho, né? Só que eles não vão encontrar essas melhores condições. Vão encontrar um cenário caótico que vai contribuir para o surgimento do primeiro partido operário, social-democrata russo, que é o POSDR. Por que surge esse partido? Porque diante dessa opressão que o trabalhador está sofrendo, ele busca formas de resistência. E para organizar essas resistências, nada melhor do que um partido político, um partido de esquerda ou o Partido Socialista. Então esse partido surge justamente para isso, né? Para que os trabalhadores possam se organizar. Com pouco tempo de vida, já vai dar merda dentro desse partido, né? Porque a gente conhece o ser humano, né? O ser humano é um bicho esquisito, né? Ou seja, vão surgir divergências, né? Isso eu coloquei um pouquinho mais aqui abaixo, ó. Tem aqui, ó, Partido Operário Social-Democrata Russo, finalzinho do século XIX. Em 1903 acontece um congresso, né, em Bruxelas, na Bélgica, e nesse congresso essas divergências elas vão entrar em conflito direto. Por quê? Tem um grupo liderado pelo Lenin que defendia um partido altamente profissional, fechado, com a única aliança possível de ser feita seria entre os trabalhadores urbanos e trabalhadores rurais, ou seja, entre proletários e campesinos, camponeses. Do outro lado, né, aqui liderado pelo Martov, nós temos um grupo que é mais pelego, ele defende um movimento mais aberto. Eles acreditavam que a Rússia tinha que deixar de ser uma monarquia, passar para o capitalismo e depois chegar ao socialismo.
E para isso acontecer, deveria acontecer uma revolta, né, uma revolução burguesa antes da Revolução Socialista. Então, por conta disso, nós encontramos também dentro desse grupo membros do Partido Cadete, né, que era um partido da burguesia russa. Então era um partido muito aberto. Esse aqui era, né, esse grupo mais aberto era os mencheviques, e o grupo fechadão do Lenin, né, era o bolchevique. Então o Martov, né, era o líder dos mencheviques e Lenin o líder dos bolcheviques. Só para curiosidade, bolchevique significa maioria e mencheviques a minoria. Mas a diferença, né, principal não é do nome, é a estrutura interna. Os bolcheviques eram um grupo fechado, profissional, altamente radical. Eles queriam uma revolução instantânea que levasse ao socialismo, ao comunismo. Os mencheviques não. Eles acreditavam num processo escalonado, onde viria uma revolução burguesa, instalaria-se o capitalismo, só depois viria o socialismo. Nós temos aqui uma imagem, né, dessa reunião em Bruxelas. Aqui eu expliquei essa divergência entre eles, né, para vocês darem uma olhada depois com calma. Aqui nós temos a Revolução de 1905, é o chamado Ensaio Geral para a Revolução. Foi o primeiro movimento que acontece ligado à Revolução Russa, só que esse é um movimento diferente porque ele acontece de forma natural. Você não tem lideranças políticas organizando, não. Acontece ao sabor dos acontecimentos. As coisas vão acontecendo e esse movimento vai se desenvolvendo, e quando se dá por conta já está dominando a Rússia inteira. Agora, o que acontece para contribuir para o surgimento dessa revolução? Nós temos aqui os problemas, né, que sempre aconteciam na Rússia, continuavam cada vez piores, né, a pobreza, a fome, o desespero dessa população rural, a exploração. Aí, dentro daquele movimento de modernização, a Rússia agora quer também dominar regiões, né, fazer o seu imperialismo triunfar sobre regiões da Ásia, e eles avançam para a região da Manchúria, perto da Coreia, e lá eles batem de frente com os interesses do Japão. Então isso vai levar a acontecer uma guerra chamada Guerra Russo-Japonesa, né, que está aqui na imagem, que vai acontecer entre 1904 e 1905. A Rússia vai, pela sua ineficiência econômica e social, política, o exército também era ineficiente. Então eles vão para lá e tomam um pau do Japão, né, passam vergonha e voltam humilhados para casa. E aí, diante de toda essa situação, o povo resolve marchar de forma pacífica até o Palácio de Inverno do czar e entregar, né, uma petição, né, uma carta do povo pedindo melhores condições de vida. Só que o czar não quer nem saber. Ele quer saber de ficar no palácio dele feliz da vida, né, com todos os seus privilégios. O que ele faz? Manda os seus soldados, né, os cossacos, meter fogo no povo. Ou seja, é um banho de sangue, é um massacre, e isso fica conhecido como Domingo Sangrento. Acontece no dia 22 de janeiro de 1905. A neve na frente do Palácio de Inverno fica vermelha de sangue. Então, é uma desgraça. E esse evento é o Domingo Sangrento, que vai servir de estopim para o início da Revolução de 1905.
Depois que isso acontece, o povo se rebela, principalmente porque, se liga nessa agora, tinha um padre na liderança do processo ali, chamado Padre Gapon. Ele estava liderando a marcha pacífica. E o coitado do padre vai pra vala também, né? Tiro, porrada e bomba, o pau canta, né? Tiroteio, o padre morre. Então a Igreja Católica, ela também acaba se afastando do governo por conta desse incidente. A população também, né, perde as esperanças diante de um governo que mata até um membro da igreja, e isso se espalha numa turba revolucionária pelo país de forma assim violentíssima. Eu botei aqui embaixo, no campo as atividades variavam, né? Essas atividades revolucionárias, elas variavam de ocupações de terra, violência, incêndio, ou seja, o campo ficou doido. A população do campo, o bicho pegou lá. E na cidade nós temos o quê? Principalmente as greves, que é um instrumento principal de luta dos sindicatos, né, dos partidos políticos, orientação para greve. Então, em 1905, greves explodem pelo país inteiro, fica tudo parado. Para tudo na Rússia, então a produção para geral. Imagine um coronavírus em 1905 fazendo parar tudo, né? É o que a gente vive mais ou menos, infelizmente, nesse momento. Tudo parado, economia parada, mas por conta de uma doença. Naquela época foi por conta de uma revolução que estava em processo. Nesse mesmo período surgem os primeiros sovietes, né, que eram conselhos operários russos. Muitos vão eleger deputados para participar, né, mais para frente das reuniões, das dumas. Esses sovietes vão ser responsáveis pela Revolução de 1917 diretamente. Mas então os primeiros sovietes, os primeiros conselhos operários vão surgir na Rússia nesse momento aí da Revolução de 1905. E nós temos também aqui a revolta do Coraçado, né, ou encoraçado Potemkin, marinheiros desse encoraçado, desse navio, que viviam também numa penúria terrível, com péssimas condições de trabalho, fome, castigos físicos, viviam numa situação muito ruim, eles se rebelam. Isso não deve ser visto como um fato isolado. Você já tem todo um movimento acontecendo pela Rússia inteira, que é essa Revolução de 1905, e isso extrapola para a área militar também. E aí nós temos um navio tomado pelos marinheiros, exigindo suas melhores condições de vida. Então, a Rússia era um barril de pólvora mesmo, né, pronto para explodir. Diante de toda essa situação, o czar, ele vê que está perdendo o controle, e o que ele faz? Ele promete que vai convocar uma Duma. A Duma nada mais é do que isso aqui, é um parlamento. É o parlamento russo. Nesse parlamento, esses sovietes seriam, né, os membros do soviete, os deputados eleitos seriam recebidos. Teriam membros do Partido Cadete, né, que é o partido capitalista da burguesia, membros da nobreza. Então, na verdade, o que o Nicolau II estava fazendo, ele estava anunciando o fim do absolutismo. Ou seja, se existe um parlamento que vai receber diversos elementos políticos da sociedade para discutir leis, basicamente, o que isso significa? É que o absolutismo está chegando ao fim. Não é mais um monarca ditando todas as regras. Agora vamos ter discussões políticas para poder alcançar um denominador comum. Só que não é isso que acontece. Era uma armação do cara. Ele estava só enganando o povo. Ele convoca a Duma, o pessoal se desmobiliza da guerra, da revolução, e depois ele vai lá e basicamente a Duma continua existindo, mas não tem reuniões, né, não se resolve nada lá. Então foi só uma armação. Depois ele volta, né, com força máxima para o absolutismo. Então, galera, essa primeira aula eu vou parar por aqui para não ficar muito longa, e depois eu vou produzir, né, a continuação disso aí. Eu espero que vocês tenham gostado
né? Um abraço.